estamos iniciando a nossa aula 119. Me desculpe ainda, estou com muitos pontos na boca, equimose, articulação verbal difícil. Peço que vocês tenham paciência comigo. Por favor, me ajudem, né? E rezem para que essa inflamação, esse edema, regridam, né? Bem, o nosso bloco de hoje é a continuação do tema As Pegadas da Fé, uma linha do tempo do mosaísmo do Sinai às eclésias de Paulo Apóstolo. Quer dizer, então nós já falamos a lei e o mosaísmo, primeiro bloco, o advento de Jesus, que foi um passo à frente, a construção do amor ao próximo no judaísmo, desfazendo mal-entendidos, porque o amor ao próximo é a caridade. O bloco D falamos, o cenário político-religioso de Jerusalém, que Jerusalém fervilhava nas épocas de festas, né? O papel dos fariseus e os saduceus, o bloco E. O bloco F, a aula passada, o cenário político-religioso de Jerusalém, a segunda fase, que nós mostramos a decadência muito grande do sinédrio e do sacerdócio judaico. Na aula de hoje, nós estudaremos o surgimento de Jesus. O título é A Virtude Declina, o Vício Cresce, Jesus surge. Preambularmente, eu queria pedir pelo meu irmão José Carlos Martins, que mais de 20 anos trabalhou comigo lá no Frei Luiz, há 25 anos, e que desencarnou. Que seu espírito suba, ele que já tem bastante maturidade espiritual para entender esse problema da desencarnação. De toda forma, eu peço que as entidades ajudem a José Carlos Martins. Que Deus abençoe e que Jesus o leve em paz. Inicialmente, no surgimento de Jesus em Jerusalém, os primeiros propósitos, eu gostaria de falar sobre a imagem de Jesus, a imagem física. Olhem bem aqui, meus alunos. Isso aqui é a imagem de Jesus, a verdadeira. Cabelo crespo, barba crespa, nariz meio adunco, sobrancelhas cerradas, olhos castanhos escuros e pele escura. Ele não é caucasiano, não é branco. Ele tem a cor de um semita, de um homem que vive sob a inclemência do sol de Israel. Vamos estudar um pouquinho isso. O berço biológico de Jesus é a Palestina, Ásia Ocidental. Terra marcada por sol inclemente durante o dia, clima seco que alterna com noites frias. O solo é árido em muitos pontos, o que dificulta a atividade agrícola. Esse tipo de insolação obriga a pele a criar mecanismos de defesa. São as células epidérmicas especializadas, os melanócitos, impregnação de pigmentos negros, a melanina. Daí, a sua pele ser escura, para poder suportar os raios infravermelhos daquela região, uma defesa natural, biológica. Olhos castanhos escuros, cabelo crespo. Trajado então como uma bata e cobrindo a sua cabeça com o capuz, ninguém poderia negar a sua origem semítica. O Jesus que as pinturas medievais retratam, de olhos verdes ou azuis, cabelos alourados, tez clara, é mais de um anglo-saxão, de um nórdico. E também Maria, sua mãe, com olhos celestes, de idênticas características étnicas. Aliás, essas imagens de Jesus são muito imagens renascentistas, né? Inclusive pintadas por Leonardo da Vinci também, que a igreja trouxe
criou um Jesus europeu, caucasiano, e tirou a sua raiz semítica. Muitos médiuns, pictógrafos, são médiuns que pintam, e há até um trabalho aí até que Chico Xavier viu um pontiforme, a pessoa fez uma pintura de Jesus com pontos, né, com uma espátula muito fina, foi fazendo pontiforme, médium também, reproduzindo os traços lhe fornecidos por espíritos, acompanha esse modelo anglo-saxão, o que bem espelha a diversidade das percepções dos espíritos. Cada espírito tem uma percepção lá em cima, de acordo com a sua evolução moral e espiritual, e também sofre influências, como nós sofremos aqui embaixo. Enfim, então, é livre. A criação artística é livre. Eles conceberam assim lá em cima, os médiuns receberam, passaram, e a comunidade espírita bateu a cabeça para um Jesus anglo-saxão. Mas não é assim. Não obstante, como Deus é soberanamente piedoso, deixa ao livre-arbítrio dos espíritos conceber a imagem de Jesus sob a forma que lhe trará mais fé, para fortalecer a sua crença. Então Deus não vai intervir no livre-arbítrio de ninguém. Se quer adorar, adora. Quer ter a fé do jeito que tem, que acha, tenha. O Espiritismo também não entra no mérito da fé dos outros e terceiros, nem imagem dos outros. Aliás, no Centro Espírita, regra geral, não tem nem imagens. Né? Se aparece alguma imagem, alguma coisa, não é da cultura que começou na França com Allan Kardec. Bem, o povo que habitava aquela região da Palestina Ocidental, da Ásia Ocidental, integrava diversas etnias, prevalecendo na linha sucessória sem o filho de Noé. Hoje nós não temos mais um conceito de raça. Interessante passar isso para vocês. Já há alguns anos a ONU, ela mostrou que não existe raça negra, não existe raça branca, caucasianos, mongoloides. Não existe. Existe um conjunto de cultura em que indivíduos têm uma determinada cor, falam uma língua, têm os seus costumes, sua religião, seus rituais, seus hábitos, suas atividades sociais, eles formam uma etnia. Na África, nós temos diversas etnias. E são todos de pele escuros, mas são diversas etnias. Né? Então, o conceito hoje de raça acabou. Mesmo porque os genes, né, acabaram com essa pureza de raça. Nós temos genes de diversas áreas, regiões do mundo, né, geneticamente falando. Então, ficou a etnia que realmente concebe esse conjunto, né, de valores, né, que a ONU atribuiu, foi a Unesco, se não me engano, e mais a cor da pele. A cor da pele sozinha não delineia a raça mais. Fiquem sabendo disso, porque isso vem lá, não é do Brasil, vem da Unesco. Então, haviam diversas etnias na região de Israel. Bem, prevalecia de Sem, filho de Noé. O nome Sem gerou a família etimográfica, que é o estudo das palavras, da sua história e das suas mudanças de significado. O estudo das línguas de determinada etnia. Ou seja, a forma linguística própria daquelas línguas, com termos, vocábulos, entonações verbais comuns. A linguagem semítica, que vem de Sem, portanto, que tinha essa mesma etnia, compreende os hebreus, os assírios, os aramaicos, os fenícios e os árabes. Se vocês forem a Israel ou forem ao Egito, vocês coloquem um israelense falando hebraico, do jeito dele. Coloquem do lado um árabe falando. Você não sabe diferenciar o que é árabe e o que é hebraico.
embora tenha diferença, mas pelo ouvido você não consegue, porque a puxada, as entonações são totalmente parecidas. Então, o nome Sem gerou essa família da qual Jesus pertence. Ora, neste berço racial semita, nascido na Ásia Ocidental, Jesus unicamente poderia apresentar traços fisionômicos semíticos, tais como seus primos assírios, aramaicos, fenícios e árabes. Este é o Jesus. Está aqui. Graças a Deus, né? Não é caucasiano, não é anglo-saxão, né? Tem a pele mais escura, como faz bem isso a nossa visão espírita, né? De igualdade que nós seguimos, né? Graças a Deus. Bem, surge Jesus. Surge Jesus com os seguintes e maiores objetivos. Isso foi tirado do livro A Gênese, Os Milagres das Predições, de Allan Kardec, e Fundação Espírita André Luiz, 2018, página 47, 55 e 54. Primeiro, faz do decálogo a base de sua construção doutrinária. Base. Não vim modificar a lei, não penseis que eu vim modificar a lei. Vim cumpri-la, nem a lei, nem os profetas. Segundo, desconsidera as demais leis mosaicas, as que não são de origem divina, escritas que foram pelo homem, e que, por sinal, com o abrandamento dos costumes do povo, foram substituídas por multas pecuniárias, indenizações e outros equivalentes, como, por exemplo, a lei de Talião, que antes era, o sujeito lesou um outro, quebrou o braço do outro, ele também teria que ter o braço quebrado, era a equivalência do mal que ele fez o outro, ele recebia em si como castigo. Depois isso passou a ser uma indenização, pagar uma multa, etc, etc. Enfim, a lei de Talião também foi totalmente abrandada. As penas e recompensas após a morte. Jesus coloca isso no seu discurso. E também inclui a revelação da vida futura, da qual Moisés nem tinha abordado, que é o reino dos céus. Porém, sua principal contribuição, e por sinal revolucionária, é a nova e inédita concepção de Deus. Sabe-se ser a concepção de Deus o eixo de cada religião, a concepção de Deus. É uma espécie de sol em torno do qual orbitam a fé, os artigos religiosos, o culto, a liturgia, a própria teologia. A concepção de Deus encontra-se diretamente relacionada ao grau de evolução moral de um povo. Ou seja, se eu tenho um Deus que castiga, que pune, um Deus que é ameaçador, que é um Deus violento, eu, criado esse Deus na minha concepção religiosa, naquela religião, eu vou fazer o que com esse Deus? Eu vou oferecer holocaustos, oferecer sacrifícios, eu vou tentar abrandá-lo mediante esses regimes de rituais, né? Mas se eu tenho um Deus que é justo, bom, misericordioso, cheio de amor e perdão, então a minha forma de chegar a Deus é justamente ser misericordioso, bom, cheio de amor, cheio de perdão. Então a minha religião vai ser uma religião que não vai precisar de sacrifícios, de holocaustos, de entregas de objetos, de oferenda, de rituais, de roupas, de paramentos. Não vai precisar das minhas atitudes. No caso, nossas atitudes, porque nós, eu e vocês, estamos celebrando aqui uma comunidade de estudantes do Espiritismo. Graças a Deus. Entre os hebreus era um Deus que castiga, que pune todo um povo pela falta cometida pelo seu chefe, que atinge os filhos pela falta dos pais. Era um Deus pesado, castigava.
que por muitos profetas era chamado Senhor dos Exércitos, porque ele que orientava os combates. O povo judeu era uma tribo, então estavam sempre em luta contra as tribos vizinhas. Orientava. Por fim, era um Deus temido, um Deus amedrontador, então, era um Deus temente. Aí dá um corte nessa concepção de Deus, fecha a cortina, abre outra vez, aparece Jesus com uma nova concepção de Deus, um novo ato da história da religião, da nossa relação com Deus. Em razão do progresso moral alcançado então pelo povo, já que entre o pai Abraão, que é o patriarca hebreu, e Jesus, há 3.500 anos de diferenças, surge o Deus com novos atributos. Quer dizer, um Deus que já está mais, aquele povo já está mais acessível a compreendê-lo. Isto como uma criança passa da infância para a fase madura. Aí surge o Deus clemente, soberanamente justo, bom, pleno de mansuetude, misericórdia. Um Deus que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um conforme as suas obras. Mérito. Não é mais um Deus de um povo privilegiado, povo de Deus, mas o Pai comum de todo o gênero humano, que sai ali, começou em Nazaré, na Galiléia, lá no norte de Israel, uma região atrasadíssima. Jesus nasceu numa região atrasadíssima. Todos diziam de Galileu nada presta, aquela região era atrasada, Galiléia. E desce para o sul, para a Judéia, onde está Jerusalém. E da Judéia vai se espalhar pelo Oriente, atravessa o Mediterrâneo, vai para a Europa e se difunde por todo o mundo. Que Deus maravilhoso surge em Jesus. O Deus que diz ser a verdadeira pátria, não a do mundo que a gente vive aqui, mas a do reino espiritual. Meu reino não é deste mundo. Enfim, o Deus que não quer ser temido, mas sim amado. Portanto, essas foram as primeiras contribuições de Jesus que nós tínhamos que passar para vocês. Eu agradeço a todos, peço para rezar. Nós já estamos com, eu não vou dizer o número de visualizações, que vocês conseguem ver também aí, que são milhares de visualizações. Isso eu atribuo o sucesso desse curso a vocês, porque é uma nova geração de espíritas, não em idade, mas em maturidade espiritual, fortemente interessada em estudar e querer aprender realmente o que serve a finalidade do espiritismo. Uma nova geração de espíritas que está cansada de escutar histórias sobre reencarnação, que o fulano foi reencarnação de Beltrano, Beltrano foi encarnação de Cicrano, que aconteceu um fato interessante quando estava viajando, caminhando. Essas historinhas crônicas. Uma geração que não quer mais crônicas, não quer mais contos. Uma nova geração que são vocês, que querem aprender a estudar baseado em fatos positivos, em textos com uma linha acadêmica e uma boa didática. Parabéns a vocês. Parabéns ao pessoal lá de cima, lá do norte, do Amazonas, da terra da minha mãe, de Belém. Mamãe é de Belém. Parabéns a todos nós. Parabéns ao Espiritismo. Está começando a realizar uma nova etapa do nosso curso, sem nenhuma pretensão, a não ser servir e praticar a caridade. Que Deus nos abençoe. E eu peço a vocês que me ajudem com a sua prece, que é muito forte e resolve, ajuda muito a resolver o meu problema. E aqui as flores. Essas flores são para José Carlos Martins. Que Jesus o leve para o alto, na paz do Senhor. Até amanhã.